Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Queridos, vamos continuar nosso estudo bíblico todo domingo, 9h30, onde estamos trazendo para você um panorama bíblico de cada livro da Bíblia. Pedro Gabriel está trazendo o Antigo Testamento, eu estou trazendo o Novo Testamento, e hoje vamos estudar 1 Coríntios. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja, e ele ficou sabendo ali de muitas situações ali que precisavam de correção, e ele agiu assim duramente, no sentido de corrigir, de ajudar, de orientar a igreja, porque a igreja de Cristo é uma igreja santa, nós não podemos viver de qualquer maneira. E eles estavam aí misturando a igreja com as coisas do mundo. Então, queridos, vamos estar atentos aí, prepare a sua Bíblia. Não existe estudo bíblico sem a Bíblia, né? Eu já estou pronto aqui, nós vamos estar aí folheando. Cada capítulo, são 16 capítulos, você já sabe que não há condições de estudarmos versículo por versículo, cada capítulo minuciosamente, mas você lê, você estuda esse livro em 2 horas aí. Então vamos aproveitar o máximo aí, ok? Deixa a sua Bíblia aberta aí, pegue as suas anotações, seu computador, enfim, fique à vontade e vamos aqui aprender o máximo, relembrar o máximo do que Paulo deixou para nós nessa primeira carta que ele escreve à igreja aos Coríntios. Amém? Reúna a sua família aí, vamos juntos nos alimentar mais da palavra de Deus, é isso que a nossa alma precisa, nos encher da palavra do nosso Deus. Mas antes vamos orar juntos aí. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta manhã de domingo, quando o Senhor reservou para nós esse período de estudo bíblico. Temos aprendido tanto contigo, Senhor, e é isso que alimenta a nossa fé, que aumenta a nossa fé. Conhecendo mais a Tua palavra, a Tua vontade, vamos Te conhecer mais e Te servir melhor e viver de modo a Te agradar. Pedimos que a unção do Teu Espírito esteja sobre nós, mesmo, Senhor, nesta aula, Senhor, online, através da internet. Nós Te louvamos por cada família que está reunida agora, para juntos ouvirmos a Tua voz. Que o Teu Espírito nos fale, edifique a Tua igreja, fortaleça, renove a nossa fé em Ti, e que tudo que ouvirmos possamos praticar. Desde já pedimos perdão pelos nossos pecados, nossos erros, e que a nossa fé cresça, Senhor, para Te adorarmos e para abençoarmos muitas vidas. Em nome de Jesus. Queridos, são 16 capítulos. O apóstolo Paulo, que realizou várias viagens missionárias, conforme o Senhor o salvou, o chamou para isso, o preparou para isso. E na segunda viagem missionária, onde ele vai em diversas cidades, ele chega a Corinto, ele passa por Antioquia, Filipos, Derbe, Listra, Éfeso. Chegando em Corinto, como de costume, ele vai à sinagoga dos judeus e começa a falar de Jesus, do Evangelho, que ele aprendeu com o próprio Jesus. Como ele disse, eu não aprendi de homem algum, aprendi com Jesus. E chega ali a Corinto, aquela cidade tremendamente rica e poderosa, a capital da Acaia, mas rica também, não apenas no seu comércio fortíssimo, a sua cultura fortíssima, e o pior de tudo, uma cidade moralmente depravada, por causa da sua riqueza, do seu luxo, dominada pela imoralidade e perversão. Eles adoravam ali a deusa Epafrodite, que era a deusa da fertilidade. No seu templo, no horário de culto, existiam ali 1000 prostitutas. Elas saíam antes do culto delas, antes de começar, e traziam os comerciantes que chegavam naquele porto ali poderoso em Corinto, naquela cidade rica, traziam homens ali no seu culto, a sua deusa Epafrodite. Ali mesmo existiam imoralidades sexuais, era a maneira deles adorarem o seu Deus. E a cidade vivia assim, de uma maneira livre, em todos os sentidos, entristecendo a Deus. E foi essa cidade terrível que
Paulo chega, começa a pregar o Evangelho, falar do reino de Deus, chamando todos ao arrependimento, e muitos se converteram. Ali ele plantou esta igreja, deixou essa igreja ali, deixa ali Timóteo cuidando da igreja, vai a outras cidades, mas ele fica sabendo por vários irmãos que estavam ali, pessoas fiéis à igreja, fiéis a Jesus Cristo, principalmente a irmã Chloe aqui, uma serva de Deus fiel, e a sua casa também estava aberta para a pregação do Evangelho, que a igreja em Corinto não estava bem, que eles estavam permitindo todo tipo de pecado ali, de erros, estavam misturando o Evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus, a vida santa que nós recebemos em Cristo, com os costumes que eles aprenderam e viveram antes de conhecer a Cristo, e os novos cristãos, os novos convertidos não estavam nem conseguindo seguir a Cristo. Tamanha era a depravação que estava acontecendo naquela igreja, e não somente depravação por imoralidade sexual, mas desrespeito, enfim, tantos erros. A igreja estava uma verdadeira bagunça. Paulo então escreve essa primeira carta, depois a segunda, para corrigir esses erros. E é sobre isso que nós vamos ver assim rapidamente, não tem como estudar tudo, né? Paulo escreve essa carta, 16 capítulos, e para a gente entender melhor, se você vai estudar essa carta, você pode dividir assim, do capítulo 1 ao 6, ele apresenta aqui uma série de ensinamentos, e depois do capítulo 7 ao 16, do capítulo 1 a 6, ele está corrigindo aqui a maneira que eles estavam vivendo de modo errado. E de 7 a 16, Paulo, antes de chegar a Corinto, ele recebe uma carta deles mesmos, da igreja, da direção da igreja em Corinto, fazendo perguntas, porque a própria liderança estava confusa a respeito de vários assuntos que eles estavam vivendo totalmente errados. Então, na primeira parte, de 1 a 6, Paulo está corrigindo muitos erros, e na segunda parte, de 7 a 16, ele responde a várias dúvidas que eles tinham. Ele começa assim, com muita gratidão, como sempre ele fez. Ele conhecia a igreja de Corinto, que ele mesmo fundou, e ele sabe que aquela era uma igreja fiel, uma igreja que confiava em Jesus, estava seguindo Jesus, o Evangelho, e uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, que depois perderam a direção do Espírito de Deus. Mas ele começa com gratidão. Ele diz isso aqui no versículo 1 a 4, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa aqui louvando a Deus e abençoando a igreja de Corinto. No versículo 4 ele diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vocês a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo conhecia a igreja de Corinto. Ele ficava feliz quando lembrava daquela igreja, dos irmãos, dos líderes que permaneciam fiéis ao Senhor. E ele está aqui agradecendo a Deus por isso, pela graça de Deus, pela bondade de Deus sobre a igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês receberam todos os dons. Nós sabemos que o Senhor nos salva, Ele nos capacita, Ele nos dá o seu Espírito, e o Espírito Santo nos capacita, distribui dons espirituais para cada um, conforme nós vamos ver aqui no capítulo 12 mais detalhadamente.
cada um desenvolve o seu trabalho e a soma de tudo isso, Deus é glorificado, a igreja é edificada, as pessoas são salvas pelo trabalho de cada um. Então Paulo começa aqui elogiando, glorificando a Deus, porque ele conhece a igreja de Corinto. E ele está dizendo, não falta nada para vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Por outro lado, ele fica sabendo que eles estavam agora enfraquecidos na fé, não estavam vivendo de acordo conforme eles aprenderam. Então Paulo aí começa a corrigir, porque a correção e a disciplina fazem parte da igreja de Cristo. Não apenas louvar a Deus, cultuar, cantar, evangelizar e orar, mas a disciplina também faz parte da igreja de Cristo, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, né? Um Deus santo, um Deus puro, que não se mistura com o pecado. Pelo contrário, ele nos tirou do mundo, das trevas, do pecado, da escravidão do diabo, do erro, do engano, da mentira, e nos trouxe para o seu reino, que é um reino de santidade. Então ele começa aqui com o primeiro assunto, dizendo o seguinte: olha, eu estou sabendo que vocês estão vivendo totalmente desunidos, muitas divisões. E isso está no capítulo 1, eu estou no capítulo 1, você está acompanhando aí, né? Do 10 ao 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vocês divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foste porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vocês batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanos, além desse, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Então, Paulo já começa aqui a exortar os coríntios, porque eles estavam todos divididos. Ao invés de se unirem pela oração, pela palavra, eles deixaram que o orgulho tomasse conta do coração deles, e sempre assim, cada um considera-se melhor do que o outro, não é? E daqui a pouco não existe mais harmonia, não existe mais unidade, e eles estavam lá divididos, como se fosse uma série de partidos políticos na igreja, né? Infelizmente, se não vigiarmos, acontece isso. Então tinha lá o partido de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Cada um tinha uma característica, mas todos eram líderes formados, preparados por Deus para a pregação do Evangelho, para conduzir a igreja no temor a Deus, para a oração, para a evangelização. O Espírito Santo usa cada um de nós, ele nos salva, ele nos prepara, nos capacita para servir. Nós fomos salvos para servir. E lembrando que isso, a nossa vida aqui na igreja, é um treinamento para o céu, porque lá quando estivermos com o Senhor para sempre, nós vamos servir a Deus também. Ele irá reinar sobre as nações, irá conduzir os novos céus e a nova terra, e nós estaremos com Ele como sua noiva. Então nós vamos trabalhar, nós vamos servir também ao Senhor. Então tudo que fazemos aqui, a cada dia da nossa vida na igreja, é para servir a Deus. O que acontece nessa divisão, geralmente nas divisões, o que acontece? Rebeldia, rebeliões, acontecem as divisões, confusões, fofoca, ninguém se entende, daqui a pouco a igreja está toda dividida, não existe amor, não existe paz, adoração a Deus não existe, fica aquela vida assim fingida, sem segurança, sem amor. Então, Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, vamos trabalhar nisso aí. Glória a Deus que nós terminamos agora 40 dias de oração, de jejum, de meditação na Palavra de Deus, e é exatamente para isso, nos humilhar, orar, buscar o nosso Deus, para estarmos unidos, para levar o amor de Jesus às pessoas lá fora, e quando chegarem, encontrar uma igreja unida, santa, pura. Essa é a vida que nós temos que transmitir para aqueles que chegam. Então Paulo está aqui exortando. Eu não sou dono da vida de vocês, Apolo não é dono de vocês, nem Gaio, nem
Nós somos instrumentos, somos servos nas mãos de Deus. Conforme ele continua esse ensino, vamos pular aqui para o capítulo 3, de 1 a 9. Ele completa esse ensinamento aí da confusão, das divisões, dos partidos que estavam acontecendo dentro da igreja. Do 1 ao 9 ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não os dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Apolo, e o outro, eu de Apolo, eu de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. É o que nós somos. Então, Paulo está repreendendo, chamando a atenção de os coríntios, e nós que estamos ouvindo, a Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, você que nos acompanha também aí, que acompanha o nosso estudo bíblico pela manhã, Paulo está repreendendo aqui, chamando a atenção como líder da igreja, diz, vocês são carnais, vocês estão vivendo na carne, vocês estão fazendo a vontade de vocês, estão vivendo como vocês viviam no mundo, onde não existe harmonia, paz, unidade, todo mundo quer ser superior, maior do que o outro, conquistar o que pertence a outro, mas no reino de Deus não é assim. O que eu faço foi o Espírito Santo que me deu, o que Paulo faz, o Espírito Santo deu a ele, o que Pedro faz, o que os presbíteros, os diáconos, os líderes, enfim, cada membro do corpo de Cristo, nós temos que estar unidos, não é? Um depende do outro, não é? Um dos exemplos que Paulo dá da igreja de Cristo é o corpo, não é? As mãos, não é? Os braços, as pernas, não é? A cabeça, o tronco, cada um com a sua função, e juntos, cada um fazendo o seu trabalho, o corpo vai crescendo e vai produzindo frutos. Então ele diz, quando não estamos vivendo assim, estamos vivendo na carne, ou seja, na nossa vontade, fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus, porque ele nos salvou e nos colocou como membros do seu corpo, que deve crescer, que deve viver para a glória de Deus e levar o Evangelho àqueles que não o conhecem. Muito bem, passe para o capítulo 4, tá? Estou dando uma corridinha aqui por causa do tempo. 4, de 14 a 21, outro ensinamento. Escuta. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Por quê? Ainda que tivessem milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, admoesta-vos, portanto, aqui, sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, por toda parte. Ensina em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Isso aqui é uma palavra severa, dura, que Paulo está dizendo. Como líder da igreja, como eu plantei essa igreja, eu tenho autoridade, tenho poder, tenho ousadia para chegar a vocês. Vocês querem que eu chegue como aí? Com amor, com adoração, com carinho, com oração, ou com vara, ou com correção, como farei, de acordo com cada situação que encontrar aí. Veja, queridos, que a igreja de Cristo foi estabelecida por ele é o nosso alicerce, mas ele colocou
líderes, autoridades, que têm que dirigir esse rebanho, conduzir esse rebanho como sendo o rebanho de Cristo. O líder não é dono do rebanho. Eu não sou dono da sua vida, eu sou pastor da Igreja Cristã Nova Vida, em Olinda. E nós temos que andar conforme o Evangelho de Cristo, conforme a palavra de Deus. Se você tiver alguma coisa que eu falar aqui, ou Pedro, ou qualquer um outro líder, que não combina com a palavra de Deus, nos chame a atenção, venha nos procurar. Porque a Igreja de Cristo tem que viver de acordo com a sua palavra. Então, Paulo aqui revestido de autoridade, como que ensinando e representando a liderança da Igreja de Cristo, ele está aqui. Como é que vocês querem que eu chegue aí? Se preparem que eu estou chegando aí. Não é como aquele pai que vai com amor, que conversa com o filho, ou já o pai já está com a vara na mão, vem cá, pega o menino e corrige o menino, disciplina, porque a obra de Deus, a Igreja de Cristo não vive de qualquer maneira. Muito bem. Então ele pula aqui para o capítulo 5, vamos para o capítulo 5, olha que coisa tremenda. O capítulo 5 aqui, nós vamos ler até o 8. Aqui ele chama a atenção da igreja porque estavam nessa área da imoralidade sexual. Assim como a igreja de Corinto era totalmente envolvida pela adoração a Deus Epafrodite, a Deus da fertilidade, e a imoralidade sexual dominava a cidade, eles agora estavam trazendo isso para dentro da igreja. Esqueceram da sua salvação, do perdão, da purificação dos seus pecados, estavam voltando a essa vida carnal que não tem nada a ver com a Igreja de Cristo. Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós e vocês imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vocês assim, soberbecidos, e não chegasse a lamentar. Estava acontecendo esse absurdo, um filho com a mãe, tendo relações sexuais, e ninguém estava nem aí, a liderança, a igreja, como se aquilo fosse tudo normal. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, Paulo não estava lá ainda, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é bom o vosso orgulho, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lança fora o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja, o apóstolo Paulo ficou sabendo que estavam cometendo ali absurdos na área sexual. Eles aprenderam que não é assim. O relacionamento sexual, o homem e mulher, que Deus criou para o prazer dos dois, para a criação dos filhos e a família, o lar que Deus instituiu, estava totalmente pervertido. A igreja, parte da igreja estava vivendo como viviam antigamente na cidade, a ponto de chegar a esse absurdo, um filho vivendo com a mulher do seu pai, o próprio pai, vamos dizer aqui a madrasta, né? E Paulo ainda exorta, dizendo, vocês não tomam atitude nenhuma, não pode ser não, tem que pegar esse sujeito aí, esse casal, e ele não pode ficar na comunhão, na comunhão com a igreja, porque ele não está vivendo conforme a vontade de Deus, e ele está sendo como aquele fermento que está fazendo mal à massa, ele está contaminando a igreja, daqui a pouco toda a igreja está contaminada, tem que ser retirado, entrega a Satanás. E isso significa o seguinte, não é que Paulo estava fazendo mal, ele estava sendo impiedoso, mas essa expressão significa que se ele ficasse ali, além de contaminar a igreja toda, jamais a igreja ele teria chance de se arrepender. Mas não deixe ele ficar na igreja, manda ele para casa,
manda ele orar, se humilhar e se arrepender e volta para que a sua alma seja salva. Então eram correções assim tremendas que Paulo chegou e dizendo não pode ser assim, o cristão não pode viver dessa maneira. Muito bem, isso aqui foi uma das lições, né? Divisões, a vida sexual totalmente errada. Nós não vivemos de qualquer jeito porque o Senhor nos deu uma vida santa, uma vida pura. O outro ensinamento no capítulo 6, terminando essa primeira parte, era uma confusão que estava havendo entre os irmãos em Cristo. E isso aqui é interessante, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, vigiar com isso aqui. Aventura-se algum de vocês, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Uma contenda, uma desarmonia lá entre irmãos, ao invés de resolverem ali, levava para a justiça do mundo resolver, acusando um ao outro. Paulo acha isso um absurdo e nós devemos achar também. Ou você não sabe que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Nós vamos julgar o mundo. Então, entre nós não podemos resolver nossas situações? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vocês, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, digo a vocês, não há porventura nenhum, ao menos um sábio entre vocês, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? O só existir entre vocês demandas já é completa derrota. A gente viver brigando na igreja, já está derrotada a igreja. A igreja tem que viver unida. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vocês mesmo fazeis a injustiça e fazem o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês foram assim antes, mas agora vos lavastes, vos santificastes, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Queridos, eu confesso a você que eu fico triste. Eu já vi algumas vezes o irmão assim, ele vai me pagar, aquele irmão vai me pagar, ele fez isso comigo, ele vai ver, eu vou botar ele na justiça, ele vai ver o que é bom para ele, e depois volta, ganhei a causa, acabei com o irmão. Jesus, onde está o amor de Deus no nosso coração? O apóstolo Paulo condena isso aqui, a palavra de Deus, que não é. Nós somos irmãos, somos o mesmo corpo. Errou, falhou um com o outro, nós vamos ver daqui a pouco como é que nós temos que proceder. Mas, acima de tudo, se Jesus me perdoou, eu tenho que perdoar o meu irmão. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro? 7? 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Se Jesus me perdoa sempre, eu tenho que perdoar sempre. Não levar o meu irmão para um julgamento lá no mundo, para os advogados, para as pessoas do mundo condenarem meu irmão, a quem eu sei que Jesus salvou, comprou com seu sangue. Então Paulo exorta aqui tremendamente. E ele completa a lista aqui, olha, não é assim de qualquer jeito não. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas não estão vivendo no reino de Deus, nunca nasceram de novo, nunca viram o reino de Deus, nunca entraram no reino de Deus. Estão na igreja, gostam do pastor, brinca, conversa, faz de tudo, mas não conhece Jesus, não sabe o que é o reino de Deus. Paulo está dizendo aqui, quem vive assim nunca herdará o reino de Deus. É muito sério. O cristão não pode viver de qualquer maneira. Para isso, Jesus nos libertou lá do mundo, do pecado, da escravidão do diabo, e Ele mesmo nos transportou para o seu reino. Ele mudou a nossa vida, nos deu uma nova vida. Glória a Deus. Muito bom, não é? Deixa eu só completar esse ensinamento aqui. Você pode perguntar, mas vem cá, a igreja tem autoridade para isso? Tem.
Lembra de Mateus, que Jesus ensinou, Mateus 18? Vamos lá, Mateus 18, abra sua Bíblia aí, Mateus 18, o versículo 15 a 20. Eu estou com outra Bíblia aqui, estou meio enrolado. Minha Bíblia é NVI, eu peguei a Genebra e saí correndo, mas vamos lá. 18, de 15 a 20. Jesus ensinou o seguinte sobre esse assunto, fazendo um resumo aqui dessa questão de contenda, de Mateus 18, 15. Encontrou aí? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Os dois, conversa com seu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir, consideram como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Ou seja, Jesus está dizendo que ele deu à sua igreja autoridade para resolver as questões, as situações que existem entre nós, porque nós temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos a sabedoria de Deus, não tem que ir ao julgamento, ao tribunal dos homens, fazer queixa, prejudicar a vida do irmão. E algo que eu queria lembrar a você, que você não esqueça. Por que nós podemos suportar, enfrentar e vencer tudo nesse mundo? Seja a maior traição que você viver nesse mundo. Por quê? Primeiro, porque o amor de Deus está em nosso coração, nós vamos perdoar sempre. Segundo, porque a palavra de Deus diz que nós, lá na eternidade, nós teremos o tribunal de Cristo. Todos nós passaremos lá no tribunal de Cristo. Eu vou prestar contas a Deus por aquilo que fiz a você. Você vai prestar contas a Deus pelo que você fez a mim. Lá é quem importa, aqui não. Aqui o tribunal dos homens passa. Portanto, queridos, são esses ensinamentos na primeira fase que o apóstolo Paulo nos dá. A segunda parte, do 7 ao 16, eu vou dar uma corridinha aqui também, para a gente terminar, mas veja que a vida do cristão é assim, nós não vivemos de qualquer jeito, porque do contrário nós estaremos voltando à prática, à vida antiga que o Senhor nos libertou. No capítulo 7, você pode ler em casa aí com calma aí, fala sobre o casamento, muitas questões sobre o casamento. Eles perguntaram como é que seria o casamento, exatamente, muitos não sabiam.